Quase sempre aqui no podcast eu trago temas muito gerais a respeito de radiações ionizantes, seja curiosidades, seja perguntas que estão em alta, ou acidentes radiológicos e principalmente a área de saúde, aplicações das radiações na medicina. Porque, querendo ou não, é meio que a área onde eu tenho um pouco mais de domínio para falar, porque a área de proteção radiológica que eu atuo é voltado para as práticas médicas. E uma área que eu acabo falando pouco é a radiologia industrial, mas isso está prestes a mudar com o episódio de hoje. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais aplicações de radiação ionizante dentro da indústria, inclusive algumas que são muito curiosas e que acho que vocês nem imaginam que existe aplicação nessas áreas em questão. Então, vamos acompanhar. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre radiações na indústria. Mas antes de eu falar disso, eu queria comentar duas coisas muito interessantes aqui com vocês. Uma, na verdade, mais uma curiosidade engraçada e a outra é uma curiosidade a respeito do próprio podcast. A primeira é que teve um ouvinte aqui do podcast chamado Rodrigo Couto, inclusive um abraço para você, Rodrigo, que me escuta, e que também me acompanha lá no TikTok. Como eu estou ausente da plataforma, ele conseguiu achar o meu e-mail, um e-mail que há muito tempo eu não usava, eu abri só para recuperar a senha do Instagram de música que eu tenho. E vi a mensagem dele lá perguntando se eu tava bem, porque eu sumi. Eu acho engraçado, deve estar todo mundo no TikTok achando que eu morri mesmo, né? Nunca mais apareci. É porque realmente preciso de tempo para postar. Mas eu tenho intenções de voltar logo. Mas eu achei muito divertido de ver essa preocupação e ver também como no Instagram tem tido mais movimento. Então eu agradeço muito vocês que me escutam e que vão conversar comigo lá no Instagram. Muito obrigada, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda, me motiva a continuar produzindo conteúdo para vocês. E a outra coisa que também me ajuda a me motivar a continuar produzindo conteúdo é que é o seguinte, eu tenho visto as estatísticas lá no Anchor, que é a plataforma onde eu uso para disponibilizar o podcast, e caramba, nossa, as estatísticas de reprodução por episódio, de ouvintes, de stream que tem sido feito pelas plataformas disponíveis, do Spotify, do Deezer, onde tem o podcast, caramba, tem episódios meus que eles andam com 300 e poucas reproduções. E isso é muito curioso, porque é um tema muito específico, não é todo mundo que se interessa por radiações, e especialmente porque é um podcast áudio, não tem imagem, não consigo mostrar vídeo. Tenho intenções de no futuro produzir vídeos mais elaborados para postar no YouTube, mostrando coisas para vocês. É um sonho que eu tenho e que eu quero conseguir reproduzir ele o quanto antes, mas eu preciso de tempo. E é complicado, né? A gente que é pobre precisa trabalhar, né? Tem que fazer uma escolha, né? Prioridades no momento. Mas em algum momento eu vou conseguir fazer isso, meu sonho da minha vida. E então, assim, tenho achado muito curioso. Então, tem aumentado muito a quantidade de pessoas. É legal porque lá em 2021, quando eu comecei a produzir, comecei em janeiro de 2021, tinha 20 reproduções por episódio e, nossa, já era muito, eu já ficava super feliz. E agora ver que tem 300, 400 reproduções, o episódio mais ouvido, que é o acidente de Goiânia e o sobre radiações fazer mal, nossa, tem 500 e poucas reproduções. Eu fiquei chocada e, portanto, pessoal aí que me escuta sempre e me acompanha, muito obrigada por estarem ouvindo meu conteúdo, por terem interesse no que eu tenho a dizer. Isso é muito importante para mim e me motiva a continuar gravando. Me mandem um alô lá no Instagram para trocar uma ideia comigo. Mas agora vamos falar do que interessa, que é a temática do podcast. Vamos falar sobre radiações dentro da indústria. É muito interessante pontuar que, tal como para a medicina, a gente tem uma variedade de áreas onde a gente pode encontrar aplicações de radiações. Lá na medicina tem radioterapia, medicina nuclear, no radiodiagnóstico tem intervencionista, dentista, veterinário, não sei o que lá, tem tudo que é coisa, que a gente já está mais habituado, né, mais próximo da nossa realidade. Então, é muito grande e para a indústria, gente, é tão grande quanto. Ao longo do episódio eu vou comentar com vocês um a um, mas basicamente as grandes áreas de aplicação de radiação dentro da indústria vai ser a parte de imageamento ou radiologia industrial,
que vai ter ali uma série de equipamentos que vão produzir imagens para diagnóstico de estruturas. Tal como a gente faz para ser humano, para você fazer uma imagem para diagnosticar uma doença, para estruturas e objetos é análogo. Obviamente que não é doença, né? Mas são falhas que você vai estar buscando e existem métodos para você conseguir obter essas imagens. A gente tem também irradiadores de grande porte, que são as salas de esterilização, normalmente usado para fazer esterilização de comida ou de objetos. Então tem essa área também. A gente tem as áreas de medidores nucleares, que é muito curiosa e que é muito disponível na indústria, a gente nem fica sabendo. E, inclusive, tem uma série de requisitos que tem que atender as exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Não é oba-eba, inclusive são muito mais restritivos do que para a área da medicina. Porque o nível que se usa em medicina, tirando radioterapia, são níveis muito mais baixos porque se aplica em seres humanos. Agora, quando a gente fala em indústria, esterilização, medição, imageamento, nossa, é um nível excepcional, é muito grande. Então tem que ter um controle muito rigoroso. A gente tem também traçadores industriais, que são elementos radioativos usados para traçar alguma coisa no sentido de fluxo de líquidos, por exemplo, para fazer ensaios em peças ou em tubulações, gases que você pode também colocar. Enfim, eu vou comentar com vocês aqui ao longo do episódio. E também a área de segurança. Inclusive, eu lembro que lá no TikTok muita gente me perguntava a respeito daqueles body scanners que existe em aeroporto e tudo mais. Então, aqui são exemplos de grandes áreas da indústria onde a gente vê essa aplicação de radiação ionizante. E como eu comentei agora há pouco, tem essa particularidade de que quase sempre na indústria usa-se nível de radiação meio alto e a gente usa muita fonte radioativa. Então existe um risco radiológico de contaminação se não usado adequadamente. Aqui no podcast eu relatei já alguns acidentes radiológicos, tem vários que eu ainda vou contar, mas até no episódio onde eu falo sobre acidentes radiológicos eu pontuo que a área industrial, dentro de todas as áreas onde a gente tem ali incidência de acidente radiológico, é onde a gente mais vê coisa acontecendo, por assim dizer. Por quê? Por mais que exista esse controle por parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, não é a única que supervisiona essa área, mas é a principal, especialmente no quesito de proteção radiológica, ainda assim existe muita falta de padrão. Vejam só, eu como professor de graduação de radiologia, o que eu vejo acontecer? Tem alguns alunos que adentram a graduação na expectativa de atuar dentro da área da radiologia industrial. Só que o que acontece? A maioria dos cursos ofertados pelas faculdades é voltado para radiologia médica, radiologia na área de saúde. Tudo é feito a partir disso, as matérias e tudo mais. Existem cursos que são, digamos assim, pós-graduação, mas não especialização. É como se fosse um complemento, assim, não lato sensu. Um complemento para você conseguir aprender abordagens de radiologia industrial. Porque na radiologia, na graduação em si, a gente tem uma matéria de radiologia industrial, mas não tem prática, porque a radiologia industrial é um campo meio esquisito, nesse sentido de você se inserir no mercado de trabalho. Existe, se nós formos ver no site da Comissão de Energia Nuclear, existe aplicações industriais em todos os estados do Brasil. É claro que são bem diversificados, mas existe. Então, por consequência, se faz necessário alguém para operar. Então, o campo existe, só que a questão não é obrigatório ser um técnico ou tecnólogo em radiologia para operar ou para exercer função dentro da radiologia industrial. Por quê? Só Deus sabe. Nosso Conselho de Radiologia fala que nós somos habilitados legalmente a atuar, mas, assim, na prática não é exigido. O que é exigido pela comissão é que a pessoa que vai operar, que vai mexer com os equipamentos, tenha minimamente um ensino médio e uma capacitação. Não é uma formação, entendem? Então, isso para a indústria é ótimo, porque barateia custo. Não é necessário uma pessoa específica. Então, só a fim de curiosidade a respeito da área, para quem está me ouvindo, é a da radiologia. Para quem está me ouvindo de curiosidade, que é de outras áreas, então saibam que não é necessário uma formação para exercer função em qualquer uma dessas áreas que eu vou relatar para vocês na sequência. Bom, vamos começar falando da área mais palpável da radiologia industrial, dentre todas, que é a parte da radiografia industrial, ou imageamento de peças. E como o nome sugere, basicamente é tirar uma chapa de alguma peça ou algum objeto que você está estudando, a fim de obter uma imagem que você vai usar para laudar e ver
a integridade dessa peça, se ela foi bem fabricada, se ela está dentro dos parâmetros de conformidade que você precisa ter. Esse imageamento radiográfico, ele tem um nome dentro da indústria, ele se chama ensaio não destrutivo. Existem vários tipos de ensaios não destrutivos, que o nome também já é bem intuitivo. O que acontece? Na indústria, quando eles fabricam peças ou algum tipo de produto, eles precisam testar como é que está essa peça, se não tem uma trinca, se não tem uma falha, se não tem uma bolha ou uma diferença de densidade na hora de compor aquele objeto que possa trazer um risco que vai fazer aquele objeto quebrar ou parar de funcionar, perder a sua efetividade, por assim dizer. Então, existem vários meios de você atestar se ele está de acordo com o que deve ser produzido. Pode ser um jeito destrutivo, quebrando amostras, uma certa quantidade de amostras daqueles objetos, ou ensaios não destrutivos, que são jeitos de você testar sem quebrar. E um desses jeitos de testar sem destruir é por meio de imagem radiográfica, que inclusive tem muitas vantagens, segundo boa parte da literatura que fala a respeito desses testes, e que inclusive é usado há muito tempo por parte da indústria. Mas quais são os benefícios de você ter imageamento de peças por meio de radiação ionizante? Porque você consegue identificar muito facilmente, é muito visível, quando existe uma falha, uma descontinuidade, algum tipo de variação de densidade, de espessura ou de composição, qualquer coisa que tenha de errado é extremamente visual, é muito rápido de você, é evidente, por assim dizer. É rápido de fazer, o custo de executar um ensaio não destrutivo com imagens radiográficas também é bem acessível e por isso que é muito difundido. Mas claro, como tudo na vida são flores, também tem a parte negativa, por assim dizer, que basicamente são duas. Primeira, letalidade. Se não houver um controle extremamente rigoroso na manipulação dos equipamentos usados para fazer essas imagens, por causa do nível de radiação, é letal. Pode ser extremamente prejudicial, é minimamente lesivo. Ou seja, minimamente vai fazer um machucado na pessoa ali que está operando se ela fizer alguma coisa errada. Minimamente isso. Mas sim, tem potencial de letalidade se usado de modo indevido. Então, esse seria um ponto considerado negativo. E o outro é com relação à rigidez das normativas e dos protocolos que têm que ser seguidos em virtude da segurança, justamente para que não aconteça essa problemática de machucar alguém. Então, as empresas que fazem esse serviço de radiografia industrial precisam ter absolutamente tudo extremamente padronizado, tem que ter N licenciamentos, tem que ter um monte de coisa que a CENEM exige para que eles possam atuar. A radiografia industrial pode ser usada em N tipos de situações, mas as mais comuns são para verificar pontos de solda, que são feitas em estruturas, para ver se está bem soldado, por assim dizer, em empresas que fazem fundição e que fazem forja. Porque a gente precisa ver ali dentro dessas composições que eles fazem se tem alguma variação de densidade que pode comprometer a peça, variação de espessura na hora de fabricar, de composição, ou se tem alguma descontinuidade ou alguma bolha que ficou, ou fragmento de outro tipo de material que pode comprometer a peça. E o bom é que as radiografias são incontestáveis. O que você vê é o que é, ponto. Não depende de análise subjetiva de ninguém. E além disso, ela pode ser feita tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. O que isso significa? Pode ser feito dentro de algum lugar fechado, onde você pode ter um procedimento enclausurado, por assim dizer, ou você pode fazer em ambientes abertos, em campo, que a gente chama. Como, por exemplo, tubulação, onde foi feito ponto de solda, torre de processamento de gasolina, álcool, qualquer tipo de instalação a céu aberto. E é claro, nós vamos ter uma série de equipamentos ou instrumentos que vão produzir para nós essas radiações que a gente precisa. Um tipo de equipamento bem comum de ser usado na radiologia industrial é o raio-x. Máquina de raio-x, que, claro, ela é bem diferente da máquina de raio-x que a gente vê no hospital, no sentido de apresentação, de disposição do equipamento. A essência, o funcionamento, a lógica física por trás é a mesma. Só que o equipamento vai ser disposto de um jeito que é mais aplicável na indústria. Outra coisa que muda bastante também é a faixa de energia que o equipamento vai operar. O raio-x que a gente usa na medicina, ele produz radiação por meio de a gente operar
os parâmetros elétricos que entram no tubo de raio-x. Então, a gente que opera a máquina faz isso. Define a tensão de entrada, define a corrente de entrada, o tempo de exposição. É assim que a gente produz a radiação. E na indústria vai ser a mesma coisa com essas máquinas. Mas a fim comparativo, lá na medicina, esse controle elétrico que a gente faz tem uma limitação. A gente consegue usar no máximo 125 kV, ou seja, 125 mil volts, para produzir imagens do corpo humano. Isso porque a gente tem meio que uma densidade padrão entre todas as pessoas. Claro que varia de pessoa para pessoa, tem gente que é maior, tem gente que é menor, por isso que a máquina permite variar os parâmetros, mas, de modo geral, a gente vai até no máximo 125. Para tecidos humanos isso é o suficiente. Agora, na indústria, a gente está falando de peças de metal, peças de N composições. Então, a faixa de energia para a gente ter penetrabilidade dessa radiação tem que ser muito maior. Então, uma máquina de raio-x industrial consegue chegar a 400 kVp, ou seja, 400 mil volts. É um tubo que, obviamente, para conseguir disparar um feixe de radiação que usa essa tensão de entrada para chocar elétron contra o alvo. Inclusive, sugiro vocês ouvirem um episódio onde eu explico como é que faz raio-x aqui do podcast. Você tem que ter um sistema de refrigeração a gás. Então, é bem diferente do raio-x da medicina nessa questão de estruturação, por assim dizer. Eu acho que eu falei refrigeração a gás, mas acho que é líquido, tá, gente? Então, ignore. Enfim, nós podemos ter essas máquinas de raio-x que podem ser fixas em uma instalação ou podem ser móveis para você levar para campo quando necessário. Outro tipo de equipamento que também é utilizado para imageamento são aceleradores lineares, que daí eles vão mudar de faixa de operação. Se um raio-x vai até 400 kV ou 400 mil volts, a gente tem aceleradores lineares que vão para megavolt. Então, é um número 1000 vezes maior do que o raio-x convencional. E tudo vai depender do que você está imaginando. Obviamente que é controlado para que esse nível de radiação não induza radioatividade por meio de ativação nuclear, mas a gente pode sim usar acelerador linear. Tudo vai depender. Quanto mais denso, mais espesso o que você está estudando, mais energia a sua radiação terá que ter para conseguir passar o objeto e formar imagem. Além disso, a gente pode ter também um equipamento que se chama Betatron, que ele é um acelerador de partícula que também vai produzir um feixe extremamente energético, muito mais forte do que um raio-x, uma faixa ali de até 30 megavolts, por assim dizer. Então, assim, é forte pra caramba, tá? E a gente tem uma aplicação aí dentro de imageamento que é clássica, que muitas pessoas que ouvem falar de radiologia industrial ficam sabendo, que é a gammagrafia. A gammagrafia, ela difere desses modos que eu citei agora há pouco, porque esses modos usam raio-x, produção elétrica. A gammagrafia não. A gammagrafia são fontes radioativas de algum elemento químico, pode ser césio, pode ser selênio, pode ser estrôncio. Tudo depende da intensidade que você quer. Então, tem vários elementos radioativos que podem ser utilizados e eles são extremamente energéticos e são muito lesivos se não houver o controle adequado, pegar na mão, machuca mesmo. Tanto que acidentes radiológicos que eu já comentei aqui, que são com fontes órfãs, algumas são justamente da gammagrafia. E a gammagrafia tem essa vantagem, né? Claro, cada uma dessas fontes de radiação são usadas para alguma finalidade, dependendo do material que você está estudando. Mas a gammagrafia tem a vantagem que, por ser fonte, você pode ir em lugares extremamente remotos para radiografar coisa e você não depende de eletricidade, porque o raio-x você tem que ter eletricidade para produzir radiação. Fonte radioativa não, é constante. Então você pode ir, sabe-se Deus onde, e você vai conseguir radiografar. Então tem essa vantagem aí. E por fim, a gente ainda tem dois métodos de formação de imagem ali na radiologia industrial, que é a radioscopia, que basicamente é como se fosse uma fluoroscopia, faz um filminho radiográfico daquilo que você está analisando. Em radiologia humana é muito comum de usar isso em exames contrastados, para ver fluxo, para ver como é que está funcionando o corpo por dentro, é bem legal. E isso também se aplica para a área industrial, não para todos os objetos, porque tem uma limitação ali com relação a tamanho. Mas tem, por exemplo, o uso de radioscopia para indústrias alimentícias que vão fabricar embalagens com os seus alimentos para fazer o envio e para fazer o controle de qualidade, ver se tudo que deveria estar dentro da caixa está de fato, eles passam pela radioscopia. Então, indústrias alimentícias possuem fontes emissoras de radiação aí, né, nesse formato de radioscopia. E um também que é bem legal
é a tomografia industrial. É um tomógrafo, não se parece em nada com o tomógrafo de pessoas, mas ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer imagens 3D das peças que você está estudando. Segundo o site da Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles têm uma aba lá onde eles têm as instalações credenciadas. E lá eles vão colocar que irradiação por raio-x existem 15 instalações no Brasil que são habilitadas. Eu não vi aonde ficam, tá? Teria que clicar e olhar uma por uma. Tava com preguiça. Perdão, não vi. E gammagrafia, a gente tem 82 instalações credenciadas para exercer essa função. Então, né, minimamente 82 lugares espalhados aí pelo Brasil e que tem, sabe-se lá quantos irradiadores, quantas fontes que estão circulando por aí. Bom, agora falando sobre uma outra área de aplicação da radiologia industrial, é a parte de irradiação para esterilização, que são os irradiadores de grande porte. Eu já falei muito sobre eles lá no primeiro episódio aqui do podcast, o episódio piloto 00, onde eu falo sobre irradiação de alimentos. Eu havia escolhido falar desse tema porque eu tinha acabado de fazer um curso da não sei o que lá, eu esqueci o nome, da agropecuária, do não sei o que, eu nem lembro mais. Mas eu tinha feito um curso bem legal a respeito, eu queria aproveitar as informações que eu tinha aprendido para, né, testar e gravar o podcast. Então, lá sobre radiação de alimentos eu falo um pouco mais também. Mas o ponto é, existem essas instalações de irradiação de grande porte que elas vão servir para fazer basicamente esterilização de objetos. Daí tudo vai depender do que tipo de objeto você quer esterilizar para selecionar a faixa de energia. A gente pode esterilizar alimentos, principalmente, é bem comum isso, para você conseguir fazer com que eles durem mais tempo, para você poder exportar eles. Como os alimentos têm uma microbiota natural, que vai fazer a degradação natural do alimento, quando você esteriliza, você tira essa microbiota e, por consequência, o alimento acaba durando bastante, muito mais do que se não tivesse passado pelo processo. Inclusive, existem muitas vantagens relacionadas a esse procedimento, porque não deixa nenhum tipo de resquício, não faz nenhum tipo de alteração molecular, estrutural no sabor, na consistência do alimento. Você consegue evitar o uso de agrotóxico ou de produto químico para fazer essa exterminação da microbiota e você vai usar a radiação. Então, isso é muito benéfico nesse aspecto. Muita gente pensa que esse processo de radurização, tem um nome, tá? É radurização, isso. Acha que isso vai deixar algum resquício, que o alimento vai ficar radioativo, vai ficar contaminado. Não fica contaminado porque, como eu expliquei já em vários episódios anteriores, quando a radiação passa pelo objeto, a radiação dissipa. Agora, se for uma contaminação radioativa, com elemento radioativo que gruda no negócio, é outra coisa. Mas, naturalmente, né, numa situação de esterilização, não fica resquício. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu mostrei um alimento irradiado que eu encontrei no mercado, medi para vocês verem, dá para ver que não tem nada. Já fiz isso também no TikTok para mostrar, então, de fato, não existe resquício. E, claro, além de alimento, você também pode irradiar qualquer objeto que não dá para ser esterilizado por outros meios, tipo meio químico ou meio de calor, porque vai estragar aquilo que você está irradiando. Então, tipo seringa médica. Você tem que esterilizar, porque você vai botar a substância que vai ser injetada dentro da pessoa. Não pode ter nenhum tipo de bactéria ali. Então, você pode irradiar por meio, né, irradiar ali e esterilizar esse objeto. No caso da irradiação de alimento, uma coisa muito legal que eu descobri depois que eu gravei o episódio piloto, o episódio piloto eu gravei em janeiro. Em abril, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que fabrica chocolate. E eles tiveram um problema num lote de chocolate que eles fabricaram, que acabou proliferando lá uma quantidade de bactéria, que eles fazem um controle de qualidade para ver, é tolerável até certo ponto, e daí meio que passou. E eles queriam tirar essa bactéria para ver se dava para recuperar esse chocolate. E daí ele veio conversar comigo, porque ele sabia que existia esse negócio de irradiar alimento e ele queria ver como é que era. E daí ele ligou na Sterigênicas aqui do Brasil para ver. E daí o que eles fazem? Eles fazem primeiro uma análise da composição do alimento que você quer irradiar para ver primeiro. E também, claro, né, do tipo de bactéria que está ali. Para ver se o nível de radiação que vai ser suficiente para matar a bactéria
não vai induzir ativação no que você está irradiando a ponto de deixar ele radioativo. Eu já comentei anteriormente, quando a gente tem nível de radiação muito grande, essa energia em excesso pode desestabilizar o núcleo e tornar aquilo que você está irradiando radioativo. Isso se chama ativação nuclear. Isso acontece com energias altíssimas, tal como a que se utiliza para esterilizar. Então, eles fazem um estudo. E o chocolate, aparentemente, não é muito bom de esterilizar porque ele tem muita gordura, que tem muito elemento químico de não sei o que lá, que quando você irradia não é muito bom. Diz que. E daí eu sei que não deu certo, tiveram que jogar fora lá o lote de chocolate. Mas eu achei curioso de ver que eles fazem toda uma análise antes, né? E uma coisa interessante pontuar também, né, que salas de esterilização utilizam níveis de radiação letal. Pessoa entrou, morreu. Se entrar na sala, morre. Todos os acidentes que acontecem com irradiador, morre. Não acontece outra coisa senão a morte. É fadado. Eu já até comentei aqui com vocês em algum episódio ou outro de acidente que já aconteceu nessa área, do Sorex, se eu não me engano, que eu já gravei aqui. Tem outros que eu vou trazer na sequência que são aterrorizantes. Inclusive, eu lembro que quando eu fazia minha pós, teve um acidente desse que eu não consegui. Eu dormi e eu cheguei a sonhar com o negócio. De tão horroroso que é, mas vou contar lá no futuro. E obviamente que por essa razão que também, né, os critérios exigidos para essa área são extremamente rigorosos. E apesar de tudo, tem o benefício, como eu comentei agora há pouco, né, de você usar esse meio. Só que tem que tomar os devidos cuidados. As fontes que são utilizadas para irradiar, as salas de esterilização podem ser empregadas fontes de cobalto 60, que é elemento químico radioativo, mas também pode ser usado acelerador linear. Tudo depende da faixa de energia que você quer e o que você vai esterilizar. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os medidores nucleares, que inclusive no episódio anterior, onde eu falo sobre fontes radioativas, lá a fonte que foi perdida na Austrália, essa fonte era de um medidor nuclear para a densidade de solo. Então, o que é um medidor nuclear? Basicamente é um dispositivo que ele vai ser usado para medir alguma coisa, naturalmente. Ou espessura, ou densidade, ou umidade, ou então nível ou fluxo de algum silo, por exemplo. Por que disso, né? Porque a gente sabe que a radiação, como ela é uma onda ou uma partícula penetrante no meio, ela pode ser muito efetiva para dar essas respostas para a gente de espessura ou densidade de acordo com a energia. Então, tem a fundamentação e a interação física que a radiação faz é fantástico para conseguir obter um monte de informações. Então, como que funciona? Geralmente, a gente vai ter uma fonte radioativa ou um dispositivo emissor de radiação ionizante, um raio-x, mas quase sempre a fonte, e um detector, seja do mesmo lado ou seja do outro lado, que daí vai ter diferença de medidores. A gente tem medidor de transmissão e medidor de retroespalhamento, que eles chamam. Quando é de transmissão, significa que a fonte fica de um lado e o detector do outro do objeto que você está medindo. Quando é de retroespalhamento, a fonte e o detector fica do mesmo lado e ela vai medir a radiação que reflete a partir da interação do feixe primário com o objeto que você está irradiando, né? Então, a radiação, quando interage com a matéria, pode gerar efeito fotoelétrico, efeito Compton. E efeito Compton é esse retorno de radiação, por assim dizer, radiação espalhada. E ela vai acontecer a depender da composição, porque tem densidade diferente de acordo com o que está sendo composto, portanto, esse retroespalhamento permite obter esse tipo de informação. Enfim, tem esses dois modos aí de medidor, né? E aí a gente vai medir, então, o que está sendo observado. E a vantagem de você ter um medidor nuclear, porque existem várias formas de você medir tudo isso que eu falei com outras coisas, né? Mas a vantagem de você usar uma fonte radioativa ou um emissor de radiação ionizante é que você vai conseguir medir nível ou medir todos esses detalhes sem você colocar objetos em contato com o que você está medindo. Então, por exemplo, se você quer medir um produto que é corrosivo, que é abrasivo, que é muito quente, ou que tem uma viscosidade muito absurda, ou está pressurizado, cara, chuchu, perfeito. Nossa, medidor nuclear vai resolver o problema da vida de qualquer galera ali da indústria. Então essa vantagem é muito grande. E também tem uma confiabilidade de medição muito absurda por causa da física que acontece de interação. É aquilo, então é muito confiável o resultado. Então tem alguns exemplos, por exemplo, né, de detector para espessura,
que é, por exemplo, em fábrica de papel. Fábrica de papel, quando eles vão fazendo o papelzinho, ele tem que ter uma espessura padrão. Então tem uma fontezinha, um detector, que daí no caso é de transmissão, né? Que a folha vai passando pelo detector e ele vai medindo. Se de repente tiver uma diferença de espessura, tipo uma parte que está mais grossa, o que acontece? O feixe de radiação vai ser atenuado, porque a espessura aumentou. Claro que isso é um nível irrisório, né? Mas o equipamento já percebe. É uma coisa mais quantitativo, entendem? A parte de imageamento, por exemplo, é mais qualitativo. Você vê, né? Agora, esse dado é quantitativo. Você vê diferença de absorção de radiação por causa desse aumento de espessura, por exemplo, né? Então, aí é um exemplo. Para densidade, cara, esses aí de solo, como eu falei para vocês, quando a galera vai construir estrada, né, coisa do tipo, eles querem ver se tá denso o bastante aquela estrada, ou até para fazer verificação de densidade de solo para quem é de perfilagem de petróleo. Também para ver ali as características do solo, pode sim usar um medidor nuclear para ver densidade. O que acontece? Quanto mais denso o que você está radiografando, você pode usar um medidor de transmissão que, obviamente, se for muito denso, não vai chegar a radiação do lado do detector. Se for pouco denso, vai chegar. Então dá para mensurar dessa forma. Ou de retroespalhamento, porque daí você consegue ver composição. Se for muito denso, muito provavelmente vai ter uma interação, vai ter um efeito Compton muito mais frequente, por consequência, mais radiação espalhada. Claro que vai variar de acordo com o elemento químico composto na amostra que você está estudando, mas é um exemplo. Então, o pessoal de petroquímica usa muito isso para perfilagem de petróleo, que até onde eu vi, perguntei para um amigo meu que era perfilagem de petróleo, que trabalha com esses rolês da Petrobras, ele falou que é você fazer o perfil dos poços de petróleo para saber que tipo de petróleo você vai encontrar lá. E daí são análises que a galera faz do solo, do petróleo em si, e uma delas é com base em medidor nuclear. Um outro exemplo, para medidor nuclear de nível, nesse caso, são usados em silos, ou então em indústrias que fazem vaso de bebida. Então tem tipo um silo bem grande que tá com alguma coisa que você vai pôr lá dentro. Aí o que você faz? Usa um medidor de transmissão. Bota a fonte de um lado do silo e o detector do outro lado do silo. O que vai acontecer? Quando o silo tá cheio, a radiação não vai conseguir chegar no detector porque tem matéria barrando a passagem da radiação. A interação não vai chegar lá, né? Vai ser barrado. Agora, se o nível abaixa, você não tem matéria entre o detector e a fonte para barrar. Então, vai passar radiação direto e vai sensibilizar ali e vai dar esse alerta de que o nível está baixando. E assim como a gente tem as desvantagens na radiografia industrial, no sentido de que tem aquela questão de perigo e a questão de fiscalização, das exigências normativas, para essa área também. Tudo que tem ali medidor nuclear tem que passar obrigatoriamente pela CENEM. Inclusive tem até, acho que eu não sei se eu comentei aqui, mas acho que eu comentei lá no episódio de terrorismo radiológico, pessoas que pegam as fontes do medidor nuclear para ações mal intencionadas, viu? Coisa de louco isso aí. Então por isso que tem que ter controle da CENEM. Tem várias fontes que podem ser utilizadas nesses medidores, que emitem vários tipos de radiações diferentes. Vai depender da intenção. Então tem fonte, e quase sempre são fontes seladas, tá? Então isso já é ótimo porque diminui o risco de contaminação. A não ser que alguém arrombe a selagem da fonte e espalhe o negocinho. Mas geralmente são pequenininhas. Isso é muito top. Mas pode ser fonte de césio, de cobalto, americio. Principalmente nêutron. Tem muita fontezinha de nêutron para fazer, né, interação, né, para esses de retroespalhamento e tudo mais. Para transmissão também, porque o nêutron é muito penetrante. Já comentei aqui anteriormente. Nêutron, eu acho que eu já comentei. Se eu não comentei aqui, eu comentei num vídeo do TikTok. Enfim. E nêutron é extremamente penetrante, que inclusive, não apenas para medição, também existe uma área da radiografia industrial que chama neutrografia. Esqueci de comentar lá, mas lembrei agora. Que é fazer imagem usando nêutrons, porque eles são muito mais penetrantes e interagem de um jeito diferente com a matéria. E dá para imagiar objetos que são não tão densos, por assim dizer, o que com raio-x é um pouquinho mais difícil. Enfim, bem legal. Então tem várias fontes ali e que precisam dessa supervisão da Comissão de Energia Nuclear. Pelo que eu vi no site deles, as instalações autorizadas a terem essas fontes aqui no Brasil, somadas, dá mais de 500. Mais de 500 instalações que usam. Então, é muita usina, né? Polo petroquímico usa bastante para fazer essa perfilagem de petróleo, envase de bebida, pessoas que fazem laminado sintético de papel ou de plástico para ver espessura. Enfim, tem um monte de indústria que utiliza isso. Nós temos também
dentro da radiologia industrial, a parte de traçadores industriais. Essa parte é um pouco mais difusa e eu vou ser bem honesta, eu não encontrei tanta explicação quanto eu gostaria a respeito disso, sobre as aplicações. Eu encontrei uma explicação a respeito de traçadores radioativos para a parte da medicina, que é a medicina nuclear, isso já é evidente, mas também para a parte de agricultura, onde o pessoal na agricultura usa traçador para mapear a questão metabólica de alguns insetos ou animais ou de plantas, para ver que tipo de bichinho, o que eles comem, onde é que eles vão, por causa desses traçadores. Então eu sei que tem isso. Agora, dentro da indústria, pelo que eu entendi, eles vão usar algum tipo de substância para injetar um líquido ou um gás em algum tipo de tubulação, por exemplo, para ver fluxo, para ver para onde que vai, de onde que vem, identificar um vazamento, por exemplo, com base nesses traçadores radioativos, por assim dizer. E aí tudo vai depender do que você está analisando. Mas eu achei as explicações bem fracas. Vou investigar mais, porque a minha intenção aqui é, no futuro, desmembrar cada um desses temas, assim como eu estou fazendo, ou era minha intenção fazer, na área da medicina. E, por fim, como eu comentei, a gente também tem essas aplicações dentro da indústria para a área de segurança, que são os scanners. Os scanners sejam de pessoas, ou seja, de cargas ou produtos. A gente pode ter aqueles scanners de aeroporto, por exemplo, que é onde a gente coloca a nossa malinha e vai passar ali por uma esteira e vai ser imagiado. Isso é um equipamento de raio-x, que ele é todo blindado, é um procedimento enclausurado, que a gente chama. Então, o operador fica ali fora, vê o que tem dentro da sua mala com um equipamento de raio-x, é raio-x mesmo. Tem também dentro, em portos, em fronteira, para inspeção de carga, daí são aceleradores lineares, é um portal bem grande, onde passa o caminhão, e depois que passa a cabine, para não irradiar a pessoa, né, eles ativam para irradiar o container, para ver o que tem dentro, se tem carga. Por que acontece isso? Para ver primeiramente se não está transportando nada muito absurdo, mas também porque tem gente que vem escondida dentro, sabiam? Tem gente que às vezes tem sei lá, gente ali, pode ser sequestro, sei lá, qualquer coisa, né? Entrar em fronteira. Então eles irradiam ali para ver o que tem dentro dessas cargas. Eu me recordo uma vez, em 2000 e não lembro quando mais, que eu trabalho, né, numa empresa de proteção radiológica e a gente foi acionado para prestar consultoria para um advogado que havia sido acionado por um sindicato de caminhoneiros, se eu não me engano, porque eles estavam alegando que os operadores dos aceleradores lineares estavam acionando o feixe antes de deixar a cabine passar, ou seja, irradiando os motoristas dos caminhões. E eles falaram que eles descobriram porque tinham motoristas que levavam as esposas junto, escondidas na cabine, e eles viam. Então se via porque irradiava a cabine. E não pode, né? Não pode irradiar a cabine, tem que irradiar só a carga, por causa da pessoa, né? A dose, assim, ali de momento imediato, rápido, não chega a ser muito grande, mas você, né, não vai, princípio ALARA, né, tão baixo quanto razoavelmente execuível, e justificativa, né, princípio da justificativa, né, justificável irradiar uma pessoa nessa condição. Então, é só para exemplificar que tem essa aplicação. E além dos aceleradores ou dos raios-x para inspeção de carga, como eu mencionei, a gente tem também os body scanners, que são para irradiar e ver pessoa. E tem dois tipos também, tá? Tem o de raio-x de transmissão e tem o de retroespalhamento. Tem outros tipos de scanners que der por campo magnético, tipo aqueles que entram no banco, né? Que é por campo magnético, se entrar com metal ele trava, porque distorce o campo magnético. Mas, agora, os que usam raio-x, vejam, tem um que de fato é de transmissão, só que eu não me recordo de ter esse tipo de raio-x de transmissão aqui nos aeroportos do Brasil, mas eu não tenho certeza, tá? Posso estar muito enganado. Mas o que eu sei que é bem comum é o de retroespalhamento, retrodispersão, que é o quê? Aquele que só vê na superfície, tá? Eu acho que talvez o raio-x de corpo é só em lugar que você tem que inspecionar, por exemplo, passagem sei lá, um presídio, por exemplo. Por quê? Porque o raio-x de transmissão, esse que daí é um pouquinho mais fortinho, é fraco ainda, mas é um pouquinho mais forte. Ele vai passar pelo corpo da pessoa e vai ver o que tem por dentro, tá? Igual um raio-x de hospital. Mas tem os mais comuns de aeroportos, que é para a população geral, que dele de retroespalhamento ele só vê por cima da roupa, porque o que é um raio-x muito fraquinho, que ele não consegue passar para dentro do corpo, ele bate na superfície e volta para o detector.
Ele bate e espalha. Tal como eu falei agora os medidores nucleares de indústria, né? É a mesma coisa. Então, ele faz uma imagem por radiação espalhada. E se tiver metal ou alguma coisa na superfície do corpo, pela diferença de densidade, ele vai espalhar a radiação de um modo diferente. Então, você vê por baixo da roupa, né? E teve até umas pessoas que me perguntaram no TikTok, vai ver por baixo da roupa, vê pelado. Então, não vê pelado, mas você vê silhuetas, né? Vê volumes, vê contornos, sim. Isso não dá pra negar. Mas ver nu, né, como se veria se a pessoa estivesse pelada de fato, não é uma reconstrução de imagem, né? Então não vai ser visto dessa maneira. Bom, e por fim aqui para finalizar essa parte da industrial, muito embora eu não tenha dito lá no início do podcast, tem mais algumas areazinhas que a gente pode citar aqui que fazem meio que parte do escopo da industrial, que seria, por exemplo, a alteração estrutural de alguma coisa. A radiação, num nível muito grande, muito elevado, ela consegue fazer uma interação com alguns tipos de molécula que muda, digamos assim, o aspecto físico dela. Então, para endurecer alguns objetos ou para fazer essa alteração estrutural molecular, você pode usar uma sala de irradiação ou um acelerador linear, tal qual os que se utilizam para a esterilização. Por exemplo, tem empresas que fazem cabeamento, que fazem um revestimento do cabo de aço com um polímero que irradia esses cabos para fazer o polímero ficar mais duro. E tem que ser um nível, exorbitante, assim, deixa tempos lá para conseguir fazer isso. E também dá para fazer modificação de cor de gema, que é aquelas pedras, sabe aquelas pedras que você encontra na natureza, não tem muito valor, mas se você muda a coloração dela, passa a ter um valor absurdo. Chama isso irradiação de gemas. E é muito legal porque aqui no Brasil o CDTN faz essa irradiação aí e tem até um videozinho lá no site deles que eles mostram, fica um mês lá irradiando e muda a cor. E o valor da pedra muda absurdamente, muito legal. Inclusive, falando em CDTN, eu tenho um amigo que me segue lá do CDTN, que é o professor Daniel Campolina. Inclusive, professor Daniel, se estiver me ouvindo, que eu sei que você é ouvinte do podcast, um grande abraço para você. Quero ir aí visitar o CDTN o quanto antes. Lá, ele estava me contando que tem também, ainda com relação à parte de segurança, eles fazem monitoramento de eventos. Então, sempre que tem um evento grande, tipo Copa, qualquer coisa nesse sentido, para evitar ação terrorista, eles andam, essa equipe da Comissão de Energia Nuclear, do CTDN, eles andam entre as pessoas com equipamentos de medição para ver se não tem ninguém com fontes radioativas a fins de causar algum tipo de, uma bomba suja, por exemplo, ou alguma ação terrorista. Isso é muito curioso, vai ter um episódio aqui onde eu vou falar só sobre isso, que eu já até o convidei para abordar essa temática. Eu aprendi isso também lá no curso da CENEM, foi topzera. A gente pode considerar ainda a aplicação industrial produção de energia nuclear, usinas nucleares, e tem também o transporte de material radioativo, seja para medicina, seja para indústria. Transportar material radioativo por aí também exige uma série de certificações e cursos de supervisão da Comissão de Energia Nuclear para não virar um evento de fonte órfã, por exemplo. Então, essas fontes têm que ser monitoradas. Transporte não pode ser feito de qualquer jeito e nem por qualquer pessoa. E também dá para considerar ali que meio que parte da indústria, por assim dizer. Também em algum momento terá um episódio aqui onde eu falarei apenas sobre isso para os interessados de plantão. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiz aí um apanhado geral das principais áreas da indústria. Pode ser que tenha uma ou outra área que eu não tenha citado, porque é realmente muito vasto as possibilidades, mas as principais que a gente mais costuma ouvir falar são essas que eu citei. Minha intenção é que no futuro eu consiga destrinchar e abordar cada uma delas em episódios separados para que vocês consigam ter o máximo de informação acerca de cada uma, que pode ser útil por curiosidade ou até para quem me escuta a fins de aumentar o conhecimento acadêmico ou para usar como reforço para conhecimento acadêmico. Então, no futuro farei isso. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que me escutam. Se vocês quiserem ouvir algum tema específico, ou quiserem conversar, ou quiserem pontuar alguma coisa a mais, me mandem mensagem lá no Instagram, Radiação para Leigos. TikTok em breve tem intenções de retomar, então logo eu consigo um pouco mais de tempo. E é isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!